Muito bem, de volta com o VIP, agora comigo no estúdio, doutora Suzana Palma, ela que é diretora financeira da Unimed Cuiabá, médica cardiologista, mas hoje atua praticamente na cooperativa. Vamos falar um pouquinho, doutora, das atuações aí da cooperativa, da Unimed Cuiabá, nesse nosso 1 ano de Covid-19. Já passou de um ano, já fez aniversário já a pandemia, e saber das ações da Unimed Cuiabá, e a Unimed que trabalha bastante a prevenção, né? Sim. No caso do Covid, quais são as orientações da Unimed Cuiabá? Como é que a Unimed encarou essa pandemia? Nós fomos o Brasil inteiro, né? E todas as operadoras de saúde que trabalham com a saúde suplementar, elas foram surpreendidas com essa pandemia. Nós não tínhamos nada de histórico semelhante dentro da nossa realidade. Para a operadora de saúde, para os órgãos da autarquia que regulamenta o setor da saúde suplementar, também foi muita surpresa. Se todos nós hoje, 1 ano depois, a gente faz uma reflexão de tudo que causou esta pandemia, nós temos surpresas e controvérsias muito grandes. A primeira controvérsia que nós temos é nós, como brasileiros otimistas, já se falava que essa pandemia não chegaria aqui, que era uma coisa da China. Aí, primeiro caso em São Paulo, e nós, cuiabanos, mais otimistas ainda. Aqui é quente, aqui não vai nem chegar. Aqui não vem. Não, vai morrer nos 40 graus, Cuiabá. Não aguenta os 40 graus de Cuiabá, a pandemia. Causou toda essa controvérsia e muralha após muralha que foi imposta, colocada mentalmente. Isso se mostrou uma realidade muito complicada. Os casos começaram a surgir e o impacto no sistema de saúde foi devastador. Para a Unimed Cuiabá, nós fizemos mudanças. A primeira delas foi a nível de orientação e prevenção, mas até isso havia dúvida. Porque a primeira coisa era: fique em casa, não saia de casa, não vá ao pronto atendimento, não busque, não fique transitando entre os médicos. Nós tivemos casos sérios de pessoas que estavam em tratamento de outras enfermidades que não eram da pandemia e que tiveram cirurgias suspensas, os seus atos e os seus tratamentos interrompidos, e aquilo que antes era uma coisa eletiva, um atendimento que poderia ser marcado com dia, hora correta, no tempo adequado, muitos pacientes tiveram que ser atendidos posteriormente, no final do ano passado, numa situação de emergência. Eu mesma tive uma prima que havia um cálculo renal. E era um cálculo numa posição ruim, não ia ser operada, teve que ser operada de emergência 6 meses depois, com pandemia e tudo. Isso foram ações que ao longo do ano nós tivemos, então, uma observância muito grande de mudança de paradigmas, muito, doutora, do início ao fim. Você que é cardiologista, no caso dos cardiopatas, lá atrás, fica em casa, ninguém sai de casa, todo mundo para o tratamento, aí lá no final, 1 ano depois, o cardiopata pega Covid, tem uma complicação cardíaca, morre com problema cardíaco, mas a morte foi Covid. Então, isso foi um determinante muito grande, porque na Unimed Cuiabá, nós vimos que muitos pacientes necessitavam de permanecer em tratamento, porque o Covid veio, mas o diabetes não desapareceu. A hipertensão não desapareceu. Os infartos não deixaram de ocorrer, até porque, como todo mundo ficou segregado dentro dos seus cubículos,
a ansiedade, a tensão, o estresse, que são fatores de risco para um infarto, para a coronariopatia, aumentaram em muito as desordens cardíacas. Com isso, nós buscamos uma alternativa. O próprio governo Bolsonaro liberou aquilo que se estava em discussão em 2019, que era a telemedicina. Então, que na minha opinião demorou para ser liberada, né? Isso assim, a telemedicina, ela tem autorização para funcionar durante o período pandêmico. Bolsonaro, ele fez uma legislação, uma decisão normativa para poder autorizar e liberar a telemedicina, o teleatendimento, porque haviam pacientes com problemas de ordem psiquiátrica, que precisa de receita e faz uso de remédio controlado, pacientes que estão em tratamento regulado de diabetes, de hipertensão, doenças da artrose e artrite, desordens hepáticas, outros problemas de saúde que precisam usar medicamento continuadamente. E medicamentos que só são vendidos com ordem médica. Como é que eles iriam ter esse medicamento, acesso à receita? Inclusive a hidroxicloroquina, tão falada, que ela foi utilizada, é utilizada até hoje no tratamento precoce de Covid, mas tem gente que toma hidroxicloroquina diariamente há anos e de uma hora para outra precisou de receita para poder tomar. Algo que era de acesso fácil, mas essa questão da receita da cloroquina já foi imposição outras que a gente vê de interesse político, né? Não exatamente uma observância de norma de saúde. Mas a telemedicina, ela nos auxiliou bastante a nível de psicologia. Nós tivemos dentro da Unimed instituído fono, a própria psicologia, instruções de nutrição, instruções de terapia ocupacional, de fisioterapia, o teleatendimento médico para a telemedicina dentro da Unimed Cuiabá para os dois públicos, não somente para o cliente, mas também para o médico, que precisava se manter isolado, porque de uma hora para outra, pessoas com comorbidades acima de 60 anos não poderiam trabalhar. E nós temos médicos assim. Muitos médicos. Então, nessa realidade, a Unimed inovou bastante, mas todos os planos de saúde começaram esse crescente de utilizar os meios e as plataformas virtuais para poder fazer o atendimento. Entretanto, fazem até hoje, porque o período pandêmico, pelo governo e pela legislação, ainda não se encerrou. Mas o período pandêmico também era um questionamento. Muita gente dizia, isso vai durar 3 meses, isso vai durar 6 meses. A vacina, nós precisamos de 4 fases para aprovar uma vacina e 4 fases em 1 ano não se consegue. Então, tudo isso foram questões que tiveram que ser vencidas. A própria burocracia das autarquias da saúde dificultam em muito, porque para você aprovar um medicamento ou aprovar a própria vacina, há todo um pré-requisito, um critério estabelecido pela Agência Nacional de Saúde e pela Agência Nacional de Vigilância em Saúde, mostrando que um medicamento ou uma vacina ou qualquer princípio que venha a ser administrado à pessoa, ele precisa de validação na lei. E essa validação na lei significa adentrar o território nacional. Havia pessoas que já acreditavam na vacina quando ela estava na fase 2.
e queriam tomar. Mas a Anvisa não liberava para esse princípio chegar ao Brasil. Algumas pessoas puderam, por conta das condições que possuem, sair do Brasil e ir se vacinar na Inglaterra, em Portugal, nos Estados Unidos. Mas então, começou agora, mesmo nesses países, a vacinação começou em dezembro. A vacinação, de maneira como um programa nacional, começou em dezembro, mas existiam estudos aonde a pessoa poderia se incluir como participante do projeto. Como teve aqui, inclusive. Acho que 800 pessoas participaram aqui dos testes da Coronavac. Nós tivemos essa pesquisa já instituída aqui no mês de agosto e setembro. Muitas pessoas, 800 Muitas pessoas participaram. Mas só que a vacina, por exemplo, a Coronavac, foi aprovada em caráter não definitivo ainda, né? Ela não está ainda aprovada totalmente, uma eficácia aí de 50,30 e poucos por cento, 50,4%. Eu acho que a única já aprovada totalmente é a AstraZeneca no Brasil. A Pfizer e a Moderna, que ainda Mas a Pfizer também já é em caráter emergencial ou já foi aprovada? Caráter emergencial. Tá. A AstraZeneca oficialmente e a Moderna, que a gente sabe que tem um índice de efetividade bem elevado. Fala-se aqui nas conversas leigas, entre leigos, fala-se muito da Pfizer, né? É como se, vou tomar Pfizer, tomando uma Brastemp. Tô mais protegido. Na realidade, nenhuma vacina garante 100%, né, doutora? Nenhuma vacina. É que as pessoas acabam não fazendo correlação. Vacina, ela é um princípio aonde eu faço a apresentação de uma parte do micro-organismo para que essa parte, a potencial infectante, gere no corpo mecanismos de defesa para que, quando o indivíduo entre em contato, por questões da própria região onde ele se encontra ou pelo meio de vida que ele tem, ele entra em contato com uma carga viral, ele já apresenta na sua imunidade humoral mecanismos de defesa efetivos contra aquilo. É assim com a poliomielite, com o sarampo, com as doenças infantis. E hoje nós temos essa oportunidade junto com a Covid. Mas o fato é que quando eu faço uma vacinação em massa, como é o caso da poliomielite, eu consigo fazer uma cobertura vacinal tão eficaz e tão eficiente que no meio de milhões de pessoas, casos específicos ou de sarampo, ou de difteria, ou poliomielite se tornem infinitamente raros ou não ocorram, porque esse vírus ele foi completamente retirado de circulação pelo simples fato de que as pessoas, ao se vacinarem, elas fazem essa imunidade 1 a 1. Essa imunidade 1 a 1 ganha corpo, ganha efeito, é a imunidade de rebanho, né? Que uma doença pode fazer pelo fato de a pessoa ou aquela população adquirir a doença ou através dos métodos de vacinação. Que é o que se esperava da Covid-19, né? É o que se esperava. E nessa altura do campeonato agora, mais de um ano que nós já tivéssemos essa imunidade de rebanho, né? Lá no nós poderíamos ter, se todos não ficassem escondidos dentro de suas casas. Quer dizer, nós só retardamos a pandemia. Nós só retardamos, nós alentecemos
a forma de transmissão. Mas isso obedeceu também um critério de prevenção de saúde pública, porque as nossas condições de saúde instaladas não eram da estrutura de física, saúde, tanto da pública quanto da privada. Da privada. Nós não tínhamos estrutura pública ou privada para atender uma demanda grande, que eventualmente vai precisar. Que era a história de achatar a curva. Então, você fica dentro da sua casa para que quem está circulando, se adquirir a doença, tenha o leito para ser atendido. E as outras implicações, né, seriam as necessidades de instrumentalização mais de um aparato técnico melhor, que é ainda uma capacidade instalada insuficiente, pudesse ir atendendo a demanda, porque essa curva estaria achatada. Então, foram várias ações que fizeram com que hoje, neste momento, já em 2021, maio de 2021, a gente ainda esteja vivenciando ondas de recorrência e de reapresentação do vírus no mercado. Isso trazendo um impacto econômico muito grande para o nosso país e para a área de saúde. Nós vimos os governos fazendo toda uma mobilização para criar hospitais de campanha e criar estruturas de atendimento móvel, estilo campanha de guerra, porque é uma guerra contra um inimigo invisível, aonde as pessoas precisavam primordialmente de orientação, auxílio na prevenção, orientação para os seus sintomas e principalmente fazer a filtragem dos casos aonde ela poderia evoluir de uma forma mais grave, né? Isso seria muito importante. Essa história de hospital de campanha, doutora, nós jogamos aí bilhões no ralo, porque teve muitos estados que contrataram, porque o hospital de campanha, você aluga uma estrutura de uma empresa prestadora de serviço que cobra X milhões de reais por um período. Eu me lembro aqui em Cuiabá que existia um orçamento para se ter um hospital de campanha em Cuiabá, o custo era de 16 milhões de reais para 60 dias. 60 dias. Então, montou o hospital de campanha, colocou a estrutura, colocou o pessoal, o equipamento, atendeu atendeu 1.000, 16 milhões e não tem conversa. Sim. O que aconteceu em vários estados, graças a Deus aqui não aconteceu, porque o governador decidiu investir, ao invés de 16 em hospital de campanha, ele investiu 13 milhões numa estrutura física fixa, que está lá funcionando e atendendo até hoje. Parabéns ao governador Mauro Mendes, que soube aplicar o dinheiro. Parabéns. Mas nós tivemos, por exemplo, hospitais de campanha que não atenderam ninguém. Estados que prometeram 10 hospitais de campanha, né? Nós tivemos isso, o estado do Rio de Janeiro prometeu 10 hospitais de campanha. Caiu até o governador por causa disso, né? Do contrato foi quase R$1 bilhão. O governador e o prefeito não foi reeleito. Quase R$1 bilhão gastos em contratação de hospitais de campanha no Rio de Janeiro. Por causa desses contratos fraudulentos, caiu o governador, o prefeito não foi reeleito. Enfim, e pessoas morreram, né? Isso é muito vergonhoso. Isso assim, é o mais triste do lado do ser humano. É quando você, sabendo que algo está acontecendo tão devastador, e ainda assim a cobiça é tão intensa que faz com que, mesmo em cima de mortes, em perspectiva de uma população fragilizada economicamente, as pessoas ainda visem o lucro.
No Brasil sempre se roubou dinheiro da saúde, né, doutora? Sempre. Nós fizemos compras porque nós montamos UTIs e fizemos parcerias com os hospitais para poder atender a clientela da Unimed Cuiabá, e nós verificamos a diferença entre o preço antes da pandemia e o preço depois da pandemia. Havia escassez, claro, é a lei do livre mercado, claro, a gente entende, mas medicações que eram importantíssimas para tornar melhor adaptado a respirador os pacientes, essas medicações subiram astronomicamente. E as próprias empresas fornecedoras se aproveitaram da fragilidade do momento. E a gente observou com certeza que houve realmente uma promessa imensa para algumas cidades, para alguns estados que não conseguiram atender as necessidades. Por quê? Foram mal assessorados, porque a cobiça foi muito grande, porque conseguiram enxergar um viés para ter acesso a uma proposta financeira que pudesse ser vantajosa para um grupo muito pequeno. A população sofre muito, ficou desassistida em vários locais. E isso é muito triste. Tivemos mecanismos do governo na tentativa de fazer um aporte financeiro emergencial. Tivemos mecanismos de prefeituras buscando criar locais para atendimento, prefeituras e governos, de estado, criar situações para entregar àquela população pelo menos um comprimido de dipirona para aliviar os seus sintomas. E isso foi abusivamente vergonhoso. Doutora, a questão off-label, que é o tratamento fora da bula, né? Que hoje, inclusive, nós temos um senador da República, o Omar Aziz, querendo criminalizar o ato médico de receitar medicamentos que não tenham comprovação científica. Aí eu lhe pergunto, tudo isso por causa da hidroxicloroquina, que foi uma medicação do Bolsonaro, a questão política. Só que a hidroxicloroquina, na bula dela, a senhora mesmo me disse, a bula dela é específica para malária. Para malária. Mas há décadas ela é usada para outras doenças também, e com eficácia. Elas são utilizadas para outras doenças. É difícil dizer, mas situações emergenciais, desastres, ou até mesmo guerras, elas serviram ao longo da história da medicina para alavancar determinadas utilizações, determinados equipamentos e medicamentos. Às vezes, existem medicamentos utilizados que não estão na bula prescritos para aquela doença específica, mas que em outras doenças eles oferecem um recurso muito grande. E o médico usa. Várias medicações, elas podem ter utilizações variadas conforme a dose, conforme o intervalo de administração, e que às vezes na bula não está contemplada aquele uso. A cloroquina hoje é um efetivo medicamento utilizado para as crises de artrite reumatoide, para os casos de lúpus. Toma hidroxicloroquina todo santo dia. Então, para os casos de lúpus. Eu, na cardiologia, como falei com você, eu vejo determinados medicamentos que nós utilizamos na prática médica aqui no Brasil com a finalidade antiarrítmica e que são medicamentos que estão proscritos nos Estados Unidos e na Europa. Lá. Como cito a amiodarona.
É proibido lá. Lá não se usa. É considerada uma medicação que, para o nosso uso aqui, de controle de frequência cardíaca, em alguns casos como antiarrítmico, lá não se aceita. Então, estas questões, elas são muito relativas. E quando nós encontramos um meio... A própria dipirona. A própria dipirona. É proibida lá, não é? Lá nem sempre se usa para tudo, não. Não tem dipirona. Nos Estados Unidos não se Não, usa. se usa AS. E aqui se usa igual balinha de dipirona. Então, são questões culturais, né, e específicas de regulamentação de cada estado, de cada país. Mas o grande problema que eu vejo é que o ato médico, a ação médica, ela tem a sua liberdade e tem a sua atividade regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. Não podemos trazer para a discussão a prescrição, a ação médica, a intenção e a proposta de um tratamento por um grupo de pessoas que não estão versadas na área para darem opiniões. Nem todos os senadores que fazem parte desta CPI são médicos. E em alguns casos a gente até observa que alguns médicos que já não fazem mais parte da prática médica, porque estão há muitos anos no exercício da política, então começou a trabalhar numa época em que se utilizava a medicação ou um determinado procedimento para uma finalidade, e hoje isso é utilizado para outro fim. Eu coloco em discussão aqui e faço uma informação para vocês. Eu tenho 26 anos de formada. Quando eu era aluna de medicina, surgiram os primeiros casos de AIDS. E ninguém sabia o que se fazer. E se tentou de tudo. Haviam várias ações. Hoje, o tratamento da AIDS é muito, mas muito diferente do que eu aprendi no passado. O que te ensinaram na faculdade para tratar de AIDS, hoje você esquece tudo. Hoje já não é. Hoje eu vivo, na minha época de aluna, tuberculose era uma enfermidade sob controle. Ao longo do exercício profissional, eu vi a recrudescência dos casos de tuberculose e de tuberculose de alta resistência ao tratamento, a ponto de que o tratamento estabelecido pelo Ministério da Saúde já modificou. Incrível. Então, nós precisamos estar sempre de acordo com o tempo. Procedimentos em várias áreas, em várias especialidades mudam. A própria vacina, daqui a uns anos, nós vamos ver que ela vai mudar, né, doutora? Vai mudar. Porque... E por falar em vacina, eu gostaria também de falar para todos, né? Não deixar de fazer a vacina para a gripe. Procure o posto de saúde, o cliente Unimed, procure o nosso posto de vacinação. Qual é o público, doutora? A idade para tomar a vacina da gripe? A vacina da gripe, ela é fundamental prioritariamente entre os idosos, pessoas que têm deficiências imunológicas, doenças crônico-degenerativas, mas todas as pessoas devem se vacinar. A gente fala assim, criança, né, adolescente e o adulto e o idoso, para a vacina da gripe. Eu posso hoje, então, procurar um posto e tomar a vacina da gripe, mesmo sem ter nenhuma doença, nenhuma comorbidade? Pode procurar e buscar
ter acesso a essa vacina. A Secretaria de Saúde... Mesmo aquelas pessoas que naturalmente não ficam gripadas, essas pessoas também, por causa da Covid, seria bom elas tomarem a vacina da gripe? Sim, porque é uma prevenção a mais. Hoje ela faz parte do Programa Nacional de Imunização, a vacina da gripe, para todos os cidadãos brasileiros. Porque uma gripe pode derrubar a sua imunidade, você ficar com o organismo mais fragilizado, no caso de você contrair um Covid depois. Seria mais ou menos esse o pensamento? Seria mais ou menos esse o pensamento. Mas a questão da gripe é que ela é letal também em alguns grupos de risco, né? Aonde essas pessoas têm fatores de risco, seja pela idade ou pelas doenças e comorbidades que possuem. Doutora, nosso tempo estourou, acabou, temos que ir embora. Só para fechar, tem mais alguma informação para passar? A maior informação que a gente poderia falar nesse momento, né, aquilo que é fundamental, é não esquecer de usar a máscara, não esquecer de lavar as mãos com detergente ou estar sempre em uso do álcool, sempre como uma medida preventiva. Esteja atento, busque orientação do seu médico. Nesse momento, a internet ela é uma oportunidade imensa da gente ter acesso à informação, mas existe muita informação que não é verdadeira, que é, como se diz atualmente, fake. Então, quando você tiver a dúvida de algo que você está lendo, de algo que estão falando e estão comentando, né, vá ao seu médico ou entre em contato pela internet com o seu médico ou com um serviço médico online, para que ele lhe dê a orientação segura. Nós somos pessoas que estamos privilegiadas por estarmos vivos diante de tantas mortes que já aconteceram. A senhora vê culpados para esse número de mortes? Ou não tem culpado? É o vírus, é uma pandemia mundial. É uma pandemia, mas eu penso que muitas coisas poderiam estar sendo evitadas se as pessoas não fossem tão radicais e não se utilizassem da política para fazer a veiculação de informações falsas. E de roubar dinheiro público. Isso mata também. E de tirar também dinheiro público. Porque eu imagino, como médica, o desespero que foi em alguns locais, a falta de respirador, a falta de oxigênio, a falta de medicamentos sedativos. E no Brasil já foi encontrado até respirador dentro de parede falsa, né? Até respirador dentro de parede falsa. Recursos que estão sendo limitados pela ganância. Então, isso a gente fala, não é só o vírus, não. Existe também esse vírus da ganância em algumas pessoas que atrapalham demais a vida, e essa vida, ela é valiosa. Porque quando ocorre dentro da tua casa, quando ocorre com o teu pai, tua mãe, ou uma mãe e um pai verem um filho morrer, uma criança morrer por falta de assistência, é muito doloroso. E isso tem implicações graves. Aqueles que hoje estão anonimamente escondidos atrás das montanhas de dinheiro que ganharam com isso, um dia vão pagar. Obrigado, doutora, pela sua presença aqui no VIP. Você de casa, obrigado também pela audiência, paciência e companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.